Olá, que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje quero te convidar para olharmos para uma história de uma constelação. Uma constelação em que os homens têm ali um histórico de alcoolismo e as mulheres carregam um peso por conta disso. E isso por gerações e gerações e mais gerações, até chegar numa mulher de 57 anos e que carrega um peso enorme na vida. E ela quis olhar para isso e permitiu que essa história fosse contada. Então eu agradeço muito a ela e aqui já deixo claro que tudo aquilo referente ao sigilo vai ser resguardado, mas ela nos permitiu que olhássemos para a história dela, para que talvez nos ajude aqui com as nossas histórias. Então eu te convido a essa reflexão, que é uma reflexão a respeito de tudo aquilo que nós mulheres nos colocamos a carregar na vida, ok? Te convido a essa reflexão. Então, uma mulher de 57 anos veio fazer uma constelação e para iniciar a constelação dela, eu a coloquei aqui. Bom, ela já havia me dito que o marido era alcoólatra, o pai era alcoólatra e naquele momento da vida dela, ela se sentia carregando muitos pesos e ela gostaria de aliviar isso, porque a filha dela está grávida e ela quer que o netinho ou a netinha receba uma herança mais leve. Então, primeiramente, eu conversei com ela, deixando claro que o poder dela é somente sobre aquilo que é da vida dela. Ela tinha uma frase muito constante e depois ela me disse que a vida inteira não, os 26 anos de casamento com o marido, ela olhou para o vício dele e ela quis muito que ele consertasse aquele vício. O foco dela sempre foi o marido precisa deixar de ter um vício, de ser alcoólatra. E tinha ali algumas outras questões de vício também, em algumas outras áreas, mas que aqui não vem muito ao caso porque está ligado à mesma origem lá do problema dentro desse marido. Bom, quando ela me conta isso, então a primeira coisa que eu tive que colocar em ordem é contar para ela que ela não tem esse poder. Ela tem poder só sobre a vida dela. Bom, houveram falas iniciais dela que me levaram a esse movimento, mas também no primeiro momento quando eu coloco ela aqui, eu a sinto assim, ó, vigiando tudo, cuidando de tudo, ok? Ela tem a boa intenção, mas o resultado desse movimento é que aí ela se coloca de uma forma adoecida nas relações. Como essa, por exemplo, de querer que o marido deixe de ter o vício. Então, isso não está sobre o poder dela. Se o meu marido tem algum vício ou algum problema e ele mostra isso na relação, resolver esse problema não está ao meu alcance. Ao meu alcance está somente olhar para as minhas questões aqui do meu sistema e as minhas pessoais e cuidar disso, para que eu possa estar na relação com o meu marido de uma forma mais saudável. Agora, do meu marido eu não tenho como entrar lá dentro dele e não tenho como de fato entrar na energia do sistema dele e mudar qualquer coisa, tá? Então me resta somente respeitar e cuidar daquilo que é meu. Bom, prosseguindo, novamente entrando aqui no campo dela, eu percebi que ela
olhava para baixo. Coloquei aqui um elemento para representar isto. Isso que estava aqui embaixo. A princípio, na constelação, quando alguém olha para baixo, a gente entende que ali tem uma morte. Mas eu percebi que não era uma morte, não era de uma pessoa específica. O que eu senti ali é que tinha uma energia de morte muito grande mesmo. E aí, conversando um pouquinho mais com ela a respeito disso, ela me falou algo mais ali a respeito do vício do pai, do vício do marido. E aí, eu coloquei essa imagem aqui para ela, ó. Ela se põe diante de algo muito grande, e aí ela enxerga o pai e o marido através disso. E coloquei aqui, ela criança, diante disso que é muito grande. Eu perguntei algo a respeito de quem que pode ter morrido, alguma morte trágica, algum fato. Ela não soube me falar de nada, ela não sabia de nenhuma história da família. Nada. Inclusive, eu sugeri a ela que ela fosse atrás dessas histórias, para saber como eram os avós. Os avós eram mais agressivos, as avós como é que eram, mais passivas. Quais eram as histórias ali da família? Sabe, aproveitando esse momento, eu gostaria de colocar isso para vocês. Vamos aproveitar se os nossos pais estão vivos e vamos atrás das histórias que eles guardam lá dentro de si. Vamos atrás dos nossos avós, se eles estão vivos, os tios-avós, os tios. Vamos perguntar como é que era o seu pai, como é que era a sua mãe, quais as histórias. Quando eles morreram, que idade que tinha minha mãe, que idade que tinha meu pai, era criança, como é que foi essa morte? Como é que eram os meus avós, os meus bisavós, até onde for possível encontrar as histórias. Precisamos ter acesso a isso porque nos ajuda a nos entender. Bom, ela não tinha acesso, tá? Então, uma coisa que eu deixei claro para ela é que, então, a gente não tem como dar aqui nenhuma informação exata. A única informação exata, a partir daquilo que ela me contou do alcoolismo do pai e do alcoolismo do marido, é que ela se sentia da mesma forma diante dos dois, querendo resolver o alcoolismo dos dois, como se ela pudesse. Então ela está ali diante de um movimento infantil. E aí eu contei para ela que já que a gente não tem como saber o que é isso daqui que é dos antepassados dela, então eu só podia contar para ela que aqui eu sentia uma energia muito grande e que provavelmente todos os ancestrais homens da família dela estão aqui representados por esse elemento. Então eu coloquei aqui todos os meus bonequinhos de homens para representar os homens que estão aqui nessa energia de morte, nessa energia de ter uma dor enorme lá dentro de si e ir para o vício, para aplacar essa dor. Geralmente, na constelação, quando a gente vai constelar o alcoolismo, aqui no caso eu não constelei o alcoolismo porque o marido dela não estava presente e nem o pai, eu a constelei para ela olhar como era tudo aquilo para ela. Mas geralmente quando a gente constela alguém com alcoolismo, tem ali algo relacionado ao pai. Faltou o pai, tem um buraco lá na alma, que aquele buraco é do pai, da falta do pai. Então a pessoa tem uma tendência de ir para o vício para aplacar essa dor.
Geralmente é assim, tá? Então eu expliquei isso para ela. Expliquei que, olha só, como que a criança dela estava enxergando o pai, que ela enxergou lá na infância, e o marido, que ela enxerga hoje, através dessa dor, desse peso que o alcoolismo representa para as mulheres da família dela. Bom, diante disso daqui, um próximo passo que eu fiz foi colocar o adulto dela para olhar para tudo isso. Olhando para tudo isso, eu pedi para ela falar para a criança dela aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó, a criança dela olhando para cá. Pedi para o adulto, pedi para ela respirar e acionar lá dentro dela o adulto, ou seja, aquela parte que raciocina, que analisa e que toma decisões a partir disso. Pedi para ela olhar aqui para a criança dela e falar assim: eu vejo a sua dor. Eu sinto muito. Eu vejo o quanto é difícil para você olhar para o papai e para o marido através de toda essa dor. Nós crescemos. Agora eu sou adulta. Eu cuido de você. Deixa comigo. Eu, adulta, olho para tudo isso daqui porque isso é difícil. Vem comigo. E aí, nesse momento, pelas expressões dela, e uma sensação que me veio, a criança dela olhou para o adulto. A criança dela ficou bem com essa fala. E aí eu pedi para ela falar de novo: vem comigo, eu cuido de você e eu cuido disso que é difícil. Então eu falei para ela, se a gente estivesse num workshop de constelação com pessoas, a pessoa que estivesse aqui representando a criança dela ia fazer esse movimento aqui. Aqui, ó. Ia ficar aqui, ó, na retaguarda do adulto dela, para ficar protegida. Bom, o passo seguinte que eu fiz aqui foi, então, colocar o pai dela aqui, para a parte adulta dela olhar e pedir para ela o seguinte: olha, monitora a sua criança aí dentro de você. E à medida que a gente for falando e fazendo o trabalho da constelação, cuida dela. Sabe, aqui dentro a gente imagina a nossa criança, a gente fazendo um carinho nela, dando colo. Vai cuidando dela. E se precisar, me conta que eu ajudo. Ok. Então eu pedi para ela olhar aqui pro pai e falar assim: eu sinto muito, papai, pela sua dor e pela dor de todos os homens da nossa família. Eu sinto muito, papai. Agora eu vejo. O Senhor é meu pai e eu sou sua filha. E a minha vida veio através do Senhor. Eu agradeço e honro por isso, Pai. Me abençoa, Pai. Se eu cuidar só daquilo que é meu. E aí eu pedi para ela olhar para isso daqui e falar assim: eu te devolvo, Pai, isso daqui que eu carreguei e quis cuidar. Eu te devolvo porque é seu. Pedi para ela abaixar o queixo e falar assim: eu sou pequena, papai. Eu não dou conta de cuidar disso. O Senhor é grande. O Senhor dá conta. Então eu deixo com o Senhor. Isso. E aí ela fechou os olhos e eu pedi para ela que ela se imaginasse menina pequena. 1
ano, 2 anos, e que ela se imaginasse indo em direção ao pai e se agarrando à perna dele. Lembrando que criança nessa idade ainda não tem o cérebro desenvolvido o suficiente para julgar o pai ou a mãe. Ficar julgando, minha mãe fez errado aqui, meu pai fez errado, assado. Não, criança nessa idade só sente um profundo amor pelo pai e pela mãe. Então eu pedi a ela que se imaginasse pequena, indo em direção ao papai e se agarrando à perna do papai. E se imaginasse recebendo dele aquilo que ele tinha para dar naquele momento. Recebendo o calor da perna dele, a proteção, recebendo talvez uma mão na cabeça e um afago, recebendo aquilo que a mente dela disponibilizasse nesse momento para ela receber. E assim ela fez e a criança dela se sentiu muito bem, muito alegre, muito protegida por esse pai. E aí então ela conseguiu ter a conexão de amor com o pai dela. Bom, então o passo seguinte foi olhar para quem? Para o marido, né? Então eu coloquei ele aqui e pedi para que ela olhasse para esse elemento e falasse assim: sinto muito, eu carreguei isso daqui que é seu. Agora eu vejo, você é adulto e eu te devolvo. Eu pedi para ela ir devolvendo devagarzinho e deixando com ele. E pedi para ela dizer assim: eu sinto muito, mas em muitos momentos eu achei que eu era sua mãe. Agora eu vejo, eu sou sua esposa, sua mulher. Então eu deixo com você o que é seu e fico só com o que é meu. Isso, e aí ela ficou bem. Ela se sentiu, ela tomou consciência do quanto ela ficava ali como mulher. E para reforçar um pouquinho mais isso daqui, eu pedi para ela olhar para aqui, ó, como sendo o marido. E essa outra mão aqui como sendo o pai. E perceber como que até então ela olhava para o marido assim. Então, de verdade, ela não via o marido. Então, eu pedi para ela prestar atenção nisso daqui, ó, que era necessário separar. E pedi para ela dizer assim: agora eu vejo. Você é você, meu marido. E o meu pai é o meu pai. Eu sinto muito, falando pro marido, eu sinto muito se eu te confundir com meu pai. Agora eu sei que por mais semelhantes que vocês se pareçam, você é você e o meu pai é o meu pai. E contei para ela que esse exercício aqui ela vai ter que fazer sempre, porque a criança dela sempre vai ter essa tendência de olhar para o marido como o pai. Então, percebeu emoções que são relativas ao pai, separa. Você é você e o meu pai é o meu pai. E eu sinto muito, eu te confundi com o meu pai. Agora eu vejo. Ok? Bom, então diante disso aqui, eu a coloquei para olhar para a vida e pedi para que ela
sentisse o pai e a mãe atrás dela. Aqui, a mãe e o pai. Aqui, atrás dela. Pedi que ela imaginasse os dois atrás dando apoio, sentindo a energia positiva, a força positiva deles. E ela sentiu e ela me contou assim, e eu vejo muitos outros ancestrais atrás de mim. Então eu pedi para ela imaginar, porque a filha dela tá grávida de algumas semanas. Mas eu pedi para ela imaginar assim, imagine como que você, vovó, vai olhar para o seu netinho ou para sua netinha, o amor, o desejo que essa criaturinha seja feliz na vida. Imagine todos os seus ancestrais aí atrás de você, olhando assim para você. A netinha querida deles, a filha querida dos pais. Imagine todos te olhando e te abençoando. E ela conseguiu sentir essa bênção aqui atrás dos ancestrais. E aí eu pedi para ela então, sinta a força do seu sistema, passando por todos os seus ancestrais, chegando até os seus pais e através deles chegando até você. Sinta essa força aqui dentro de você. Tome essa força, se empodere dela e olhe para a vida. E se sinta grande diante da vida. E diga assim para a vida, agora eu te vejo. Antes, todos os problemas eram muito difíceis para mim. Mas agora eu sou grande e forte. Eu dou conta. E ela conseguiu se sentir empoderada, grande, muito conectada aos ancestrais. E encerramos a constelação, porque era esse o objetivo. Olhar para a relação com o marido e se colocar em ordem em relação a isso que era tão difícil para ela na vida e que aí faltava forças para ir para a vida. Espero que essa história tenha te ajudado, que tenha contribuído. Agradeço muito a essa mulher que nos deu de coração, de livre e espontânea vontade, a permissão para olharmos e refletirmos para essa constelação que é dela. Meu muito obrigada, meu agradecimento. E desejo que você, se você tem algo semelhante na sua vida, seja aqui com o alcoolismo, ou seja com qualquer outro adoecimento do seu sistema e que você carrega esse peso, eu desejo que você consiga ter uma vida mais leve, que você consiga olhar para a sua vida e cuidar dos seus problemas. Ok? Desejo tudo de bom e até o nosso próximo encontro.